شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia. E aquele que Allah desvia, ninguém guia. Meus irmãos, nas aulas anteriores, falamos sobre a graça de Allah por ter nos guiado para o Islã. É uma grande dádiva. E falamos o objetivo da nossa existência. São vários assuntos que estamos compartilhando este conhecimento com vocês para que nós entendamos o objetivo das nossas adorações. O objetivo de todas as adorações que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou e ordenou a praticar na nossa vida. E o assunto de hoje sobre o Islã. O Islã é uma religião universal. Vamos nós compartilhar e entender junto e compreender que o nosso autor, o Sheikh Fahd, vai falar sobre esse assunto neste livro e tentar entender juntos. A religião do Islã trouxe misericórdia e orientação para todos os povos, em suas diferentes culturas, raças, costumes e países. Allah o Altíssimo disse: e então te temos enviado senão com a misericórdia para o universo. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad somente com a misericórdia para o universo. É importante entender que Allah subhanahu wa ta'ala não enviou o profeta Muhammad apenas para os árabes. E não enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o Oriente Médio. E não enviou o profeta Muhammad apenas para os muçulmanos, para o universo. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para os humanos e para os gênios. Algumas pessoas podem não entender o que é gênios, mas rapidamente vamos explicar o que é gênios. Deus criou, antes de criar os seres humanos, os gênios são criaturas que habitam aqui a terra com a gente, criados do fogo, como nós, a nossa essência é da terra. Deus nos criou da terra. Isso está mencionado em todas as escrituras sagradas, que Deus criou o ser humano da terra, do barro, e criou os gênios também do fogo. E isso, as duas criaturas têm o livre-arbítrio, tem algo em comum entre eles, tem o livre-arbítrio, diferente dos anjos, diferente das outras criaturas que Deus criou. Os anjos, por exemplo, não têm o livre-arbítrio. Obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala em tudo que Deus ordena a eles. Allah criou cada anjo para uma missão. São muitos anjos, mas cada anjo tem uma missão. E obedecem a Deus e não desobedecem nunca. Diferente dos gênios e dos humanos. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último dos mensageiros, o que encerrou ao selador dos mensageiros e das mensagens de Deus, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi enviado com a misericórdia para o universo, para todas as criaturas, até para os anjos. Então Allah enviou com a misericórdia. Vamos entender o que o Sheikh falou novamente no livro. O Islã respeita todos os costumes, todos os povos e suas tradições, e não obriga o novo muçulmano a mudá-las. O Islã não obriga o novo muçulmano, ao muçulmano que se reverte ao Islã, ao ser humano que se reverte ao Islã, a mudar os seus costumes. Porque os costumes não fazem parte da ordem de Deus, mas tem
algo aqui que nós vamos aprender junto. Não obriga um novo muçulmano a mudar os costumes, a menos que os costumes, sejam contrárias às normas estabelecidas pelo Islã. Assim, os costumes que sejam contrárias às normas islâmicas devem ser mudadas por algo que esteja de acordo com estas. Quer dizer, se esses costumes, ou se estas normas estão diferentes ou podem ser contrárias aos ensinamentos do Islã, devem ser mudadas. Somente nesse caso. Mas caso que não sejam diferente dos mandamentos do Islã, não é necessário mudá-las. Pode continuar a vestir a roupa que você sempre vestiu na sua vida. Pode continuar com o seu nome, pode continuar com tudo que você tem de costumes com a sua família, com sua tribo, com seu país, com a sua sociedade. O Islã não vem para mudar os costumes, mas sim mudar aquele que não beneficia o ser humano. Aquilo que não beneficia o ser humano. O Islã veio com a misericórdia. Misericórdia para quem? Misericórdia para os humanos, para todos os humanos, até para os animais, até para os gênios, para o universo. Então, Deus que criou esse universo, Deus que criou essa terra, Deus que criou essas criaturas, ele vem com uma mensagem de misericórdia. Então, tudo que contradiz a misericórdia, ou que seja não traz benefício para o ser humano, pode ser mudado e deve ser mudado. O Islã vem com a misericórdia. Então, todos os costumes que não contradiz os mandamentos e as normas e os ensinamentos do Islã não precisam ser mudados. Pode continuar a mesma coisa. Dado de quem ordena e proíbe é Allah. Devemos saber que a balança, ou a lei que deve vigorar, ao que seja a ordem que nós devemos receber, é só de Deus, e somente de Deus. O sapiente, o conhecedor de tudo, glorificado e louvado seja. E a forma de demonstrarmos nossa crença e colocando estas normas em prática é importante. Então essa é a forma quando nós mudamos os costumes que são contrárias aos mandamentos islâmicos. Essa é uma forma de mostrar e demonstrar para Deus que nós estamos praticando a nossa crença. Todos nós sabemos, como nós mencionamos nas outras aulas, declaramos, exteriorizamos a shahada, quando a gente fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mas com a prática que nós demonstramos a fé. A terceira parte, quando nós praticamos aquilo que nós exteriorizamos quando fazemos a shahada. É assim que mostramos na realidade, na prática, a nossa crença. O novo muçulmano não tem a obrigação de seguir ou adotar os costumes das comunidades muçulmanas que não têm relação com o Islã e suas normas. Isso é um assunto muito importante. Talvez eu não vou segurar essas informações e dizer que nesta sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil e em todos os lugares ocidentais, os novos muçulmanos revertidos, os que aprendem o Islã, mesmo nasceram muçulmanos, mas não sabiam nada sobre o Islã, eles seguem os muçulmanos principalmente nestes lugares que os muçulmanos se juntam. Vamos dizer, nas mesquitas que estão aqui distribuídas em vários lugares no Brasil. Muitos muçulmanos revertidos entram nessas mesquitas e seguem costumes que não são do Islã, achando isso é do Islã. E achando que isso faz parte do Islã e tem a obrigação de praticar. Meus irmãos, a fonte que nós devemos aprender o Islã é o Corão e a tradição do profeta Muhammad. Você não tem obrigação de dançar dabki, ou que seja
dançar os costumes libaneses aos sírios, aos africanos, ao que seja do Egito, para praticar o Islã. Não tem obrigação de fumar arguile e dizer que isso é do Islã. Pelo contrário, o Islã repudia isso. Repudia que tudo que não foi da fonte do Alcorão ou da tradição do profeta Muhammad. O Islã repudia isso. Estas práticas são práticas de costumes árabes que o Islã não aceita. O Islã repudia. O Islã fala para não praticar essas práticas. Então você que vem novo, entra, vê nestas comunidades estas práticas ou estes costumes que são contrárias aos mandamentos do Islã, não deve praticá-la. Você que mudou, veio aprender o Islã, quer seguir o caminho da senda reta, o caminho do profeta Muhammad, o caminho que Allah traçou para você chegar até o paraíso, para chegar à satisfação de Deus, você não deve seguir esses desvios. Esses desvios que são praticados, esses costumes que são praticados de muçulmanos em lugares como mesquitas, como clubes árabes, você não deve seguir isso. Você que veio para alcançar a satisfação de Allah, não aceita isso. Isso não é obrigatório a praticar. E muitas pessoas são desviadas através desses costumes que Deus não aceita. Então, não é obrigatório seguir ou adotar esses costumes das comunidades muçulmanas que não têm relação com o Islã e suas normas. Isto porque são meros costumes que as pessoas praticam, estando permitidos sempre e quando não contradigam os ensinamentos do Islã. Existe, claro, que costumes que eles praticam, como no Ramadã, todos eles fazem um iftar, um jantar em grupo no Ramadã. Claro que nós podemos praticar e sentar junto. E também quebrar o jejum junto, nestas mesquitas. Mas não mulheres e homens juntos. Isso também contra os mandamentos do Islã. Então, você não tem obrigação de seguir costumes de país, ou tribo, ou de comunidades, sejam elas muçulmanas ou não. Você tem que seguir o Islã, da fonte do Alcorão, da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outro assunto, toda a terra é um lugar para a adoração de Allah. O Islã considera toda a terra como um lugar idôneo para a vida e a adoração de Allah. Por isso, não há nenhum país ou lugar definido ou obrigatório para onde um muçulmano emigre e resida. Pelo contrário, considera-se que em qualquer lugar do mundo o muçulmano pode realizar seus atos de adoração a Allah. Então não tem um lugar específico para que você reza. Não tem um lugar, só a mesquita que pode rezar. Só o musalla que pode rezar. Só no jami que nós podemos rezar. Não. As suas orações são determinadas por Allah num tempo determinado. Você pratica onde for. No seu apartamento, no seu trabalho, na rua, na praça. Qualquer lugar é um lugar idôneo. Allah permitiu para que nós praticamos as nossas adorações em qualquer lugar. Não há um lugar específico. Não há um lugar que nós devemos fazer as nossas orações. Quem criou essa terra é Deus. E toda essa terra é hábita para que nós conseguimos. Toda essa terra é válida para que nós adoramos Allah subhanahu wa ta'ala nela. Tampouco é obrigatório para o muçulmano desligar-se ao emigrar para outro lugar. Então, são poucas obrigações ou regras que obrigam o muçulmano de sair do seu lugar para outro lugar para praticar a adoração. Vamos ver. Com exceção da situação que lhe é proibida a prática de sua religião no lugar em que se encontra, neste caso. Quer dizer, antes de falar neste caso, quer dizer, só se alguém ou algum muçulmano for proibido de praticar a sua religião, ele tem a obrigação de sair desse lugar e ir para um lugar que pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma das regras, uma das obrigações
Então não tem muitas obrigações que tiram uma pessoa de seu lugar para adorar Deus para outro lugar. Neste caso, deve-se mudar para outro lugar, onde possa adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Sem problemas. Como disse Allah o Altíssimo, trazendo a prova do Alcorão. Ó servos meus que criei, por certo que minha terra é extensa. Quer dizer, a minha terra, Allah disse, essa terra é dele. É a minha terra, é extensa. Adorai-me, pois somente a mim. Quer dizer, adore-me e somente a mim. Allah subhanahu wa ta'ala disse que se é no lugar que você habita, ou nasceu, onde você está, for proibido a adorar Deus, então é permitido você sair deste lugar para um lugar que você pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Islã, onde que não há intermediário entre o ser humano e Deus. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que aumente o nosso conhecimento e que fixe a gente no Islã sempre. Barakallahu bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم